Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai ter acesso a essa palavra, mas seguindo no texto que estamos aí percorrendo com Jesus, aprendendo de Jesus, aprendendo com Jesus, hoje chegamos num ponto bastante interessante da nossa jornada. Nós já vimos que Jesus termina a oração do Pai Nosso orando por nós, orando por mim, orando por você, orando por cada um de nós. E na oração dele, ele está pedindo para que o Pai livre-nos do mal. Essa é o final da oração. E já falamos, né? Por que Jesus orou para o Pai livra-nos do mal? E isso nos leva até mesmo a fazer assim alguns questionamentos, né? Que mal que é esse? E aí entendemos que Jesus pede para que Deus nos livre da influência do mal, ou seja, do resultado que o mal causa sobre as nossas vidas. Então, o que Jesus está pedindo é para que Deus nos livre de nos tornarmos maldosos ou malvados devido à grande quantidade de mal. Depois nós vimos que Jesus ele sai desse contexto imediato e ele já começa a falar da prática das obras de justiça. Jesus já tinha falado da prática das boas obras, e agora então Jesus está falando da prática das obras de justiça. E uma das obras de justiça que Jesus enumera é o jejum. E Jesus então ele vai falar da finalidade do jejum. Para que serve o jejum? E diferente do que muitas pessoas entendem, pregam, defendem, incentivam, vamos jejuar para o Brasil mudar, vamos jejuar para conseguirmos fazer tal coisa, vamos jejuar para isso. Jesus falou não. O jejum, quando nós jejuamos, escolher jejuar não é escolher barganhar. Escolher jejuar não é escolher trocar algo com Deus, até porque todas as coisas que temos, Deus é quem dá. E Deus dá segundo a sua graça, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Então, quando nós escolhemos jejuar, ao que Jesus ensina, é que nós escolhemos morrer. De maneira deliberada, nós escolhemos, optamos pela morte. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus nos ensina. Jesus também nos ensina que nós devemos ter cuidado, uma vez que ele ensina que nós devemos desejar morrer para nós mesmos. E essa fala de Jesus está no jejum, está no segmento de Jesus, no discipulado. Jesus fala, olha, quem quiser ser o meu discípulo, quem quiser me seguir, quem quiser andar após mim, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que vir atrás de mim. De novo, Jesus está aí, é óbvio que Jesus não está incentivando o suicídio, né? Mas Jesus está ensinando a mortificar o eu. Depois Jesus também ele vem falar do perigo das riquezas. O perigo, Jesus não está falando aqui contra ser rico de novo, porque ser rico é uma dádiva de Deus, e Deus dá a sua dádiva segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. E a riqueza tem um objetivo de Deus. Então a riqueza não é para o rico se vangloriar da sua riqueza. A riqueza é para que aquele que tem, ele possa compartilhar, distribuir de maneira generosa com aqueles que não têm, suprindo assim a necessidade
do outro, e aí nós vamos ter o equilíbrio social. É isso que Jesus estava querendo. Jesus não é comunista, né? Alguns querem aí defender, inclusive querem defender a chamada teologia da libertação, como Jesus sendo aí o teólogo da libertação. Jesus não faz teologia da libertação. Jesus não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando de generosidade. É isso que Jesus está falando. Então Jesus ele fala, olha, toma muito cuidado. Muito cuidado não com a quantidade de riqueza que você tem, mas toma muito cuidado onde é que você vai armazenar a sua riqueza. Onde é que você vai guardar, onde é que você vai depositar a sua riqueza. Ele fala, então, não junte tesouro aqui. O acúmulo, o excesso de tesouro acumulado aqui, ele vai te causar prejuízo, vai te causar dano. Por quê? As pessoas vão querer te roubar, aí você vai querer se proteger, as pessoas vão querer se aproximar de você para ter vantagem, então você vai querer se excluir, vai querer ficar apático, sozinho, alheio. Você vai correr o risco de achar que se você gastar, usufruir, compartilhar, vai te faltar, então você vai se tornar mesquinho. Então Jesus fala, toma cuidado, acumula tesouros no céu. E como é que nós podemos acumular tesouros no céu? Jesus fala, você acumula tesouro no céu compartilhando o tesouro que você tem aqui. Então você dá para quem não tem, para aquele que tem menos, você ajuda causas, você investe na vida de pessoas, é assim que você vai progredindo. Jesus evolui e ele chega, então, no versículo 24, ele fala, olha, você não pode, de maneira nenhuma, ter dois senhores. E é interessante que um dos senhores que ele enumera é ele mesmo, é o próprio Deus. Ele fala, você não pode ter por seu senhor Deus e ao mesmo tempo ter ao seu senhor o dinheiro. Ele fala, por quê? Porque todo senhor que você tem, ele vai exigir de você compromisso, ele vai exigir de você trabalho, ele vai exigir de você esforço, todo Deus vai exigir de você que você dê a sua vida por ele. E ele falou, então, você não pode ter Deus como seu senhor e não pode ter o dinheiro como seu senhor, e isso de maneira simultânea. Por quê? Porque ou você vai dar a vida a Deus, por Deus, e aí então não vai se esforçar pelo Deus dinheiro, ou você vai fazer de tudo pelo Deus dinheiro e não vai dar o devido respeito, a devida atenção ao Deus verdadeiro. Ele falou, então, isso é impossível. Como que nós resolvemos esse problema? Crendo, obedecendo que existe apenas um único Deus. E esse Deus é o Deus de Jesus, é o Deus do Espírito Santo, é o Deus que cuida de nós, que zela de nós. E hoje, então, nós chegamos nos versos 30, aliás, no verso 25 até o verso 33. Eu quero ler em duas traduções. Eu quero ler na linguagem de hoje, que está próximo ali da tradução comum, e quero ler na tradução A Mensagem. É o mesmo texto, mas ele vai falar de uma maneira mais próxima de nós, né? Mais contextualizada. Então, só para nós nos colocarmos aí, e vamos ver hoje o seguinte, que Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de nós e faz isso muito bem. Nós precisamos crer
nessa palavra. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, tá? Essa fala aqui está dentro do sermão de Jesus. Jesus está pregando. Inclusive na oração do Pai Nosso, a oração está dentro do sermão de Jesus. Tá? Por isso, eu digo a vocês, Jesus dizendo, não se preocupem com a comida, não se preocupem com a bebida que vocês precisam para viver. E também não se preocupem com as roupas que vocês precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? E nenhum de vocês podem encopridar a sua vida, por mais que você procure isso. E por que você se preocupa com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas também não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo para vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como são as flores. É Deus quem veste a erva do campo. E a erva do campo, hoje, ela dá flor. Mas amanhã, ela desaparece, é queimada no forno e acaba. Então, é claro que Deus vestirá também vocês, ainda que você tenha uma fé tão pequena. Portanto, não fique preocupado. Não fique preocupado perguntando onde é que nós vamos arranjar comida? Ou também não precisa ficar preocupado perguntando onde é que nós vamos arranjar bebida? E também não precisa ficar preocupado perguntando onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso: comida, bebida e roupa. Ele sabe. Então, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele vai dar para vocês todas essas coisas. Palavra de Jesus. O mesmo texto, o Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, ele traduziu assim, mais contextualizado. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, então vocês não ficarão aflitos, nem com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está ou não fora de moda. Há muito mais coisa na vida do que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisa na vida para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves. São livres,
são desimpedidas. Elas não estão presas a emprego nenhum. Elas vivem despreocupadas porque elas estão sob os cuidados de Deus. E vocês? Vocês valem muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um único centímetro mais alto se ficar preocupado diante do espelho? Todo esse tempo, todo o dinheiro gasto com moda, vocês pensam mesmo que faz a diferença? Então, ao invés de ficar correndo atrás da moda, vai caminhar no campo. Vão observar as flores silvestres. Note bem, elas não se enfeitam, elas não compram, mas vocês já viram as formas das flores? Vocês já viram cores mais belas do que as cores das flores? Se você pegar os 10 homens e as 10 mulheres, ou as 10 mulheres, da lista das pessoas mais bem vestidas do mundo, todas elas juntas iriam parecer maltrapilhos comparado às flores. Agora nota bem, se Deus chega ao ponto de dar tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, você não acha que Deus irá cuidar de você? Você não acha que Deus vai ter prazer em você? Você não acha que Deus vai fazer o melhor por você? Eu quero convencê-los a relaxar. Eu quero convencê-los a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar. Porque assim você vai corresponder ao cuidado de Deus. Aquele que não conhece Deus não sabe como é que Deus trabalha. E aquele que não sabe como Deus trabalha é esses que se prendem a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como é que Deus trabalha. Então, orientem a sua vida de acordo com essa realidade. A iniciativa e a provisão de Deus. E depois, o resultado, a resultante é: não se preocupe com as perdas. E aí então, vocês descobrirão que todas as suas necessidades sempre serão satisfeitas. Deus cuida de você e faz isso muito bem. Querido, essas palavras de Jesus nesse texto, elas nos colocam diante de um desafio, diante de um checkmate. E o desafio de Jesus, ele é um desafio máximo. É muito importante aqui a gente lembrar que Jesus ele está falando aos seus discípulos. E a mensagem de Jesus é para nós, hoje, Igreja de Jesus. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, ouviu
o chamamento de Jesus para ser seu discípulo e decidiu se colocar no segmento de Jesus como discípulo de Jesus, andando atrás de Jesus, aprendendo de Jesus, sendo coberto pela poeira dos pés de Jesus, para se tornar igual a Jesus. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Mas eu já disse várias vezes aqui, e vou enfatizar isso, vou insistir nessa fala, que diferente do que muitas vezes a gente ouve, algumas ministrações, né? Você vem para Jesus e fica tudo light, você continua zen, ou vai ficar zen. Eu tenho dito, porque eu tenho aprendido, que o chamado de Jesus, o chamamento de Jesus, o discipulado de Jesus é um discipulado radical. Jesus é radical. Hoje a gente vê aí as pessoas evitando, né, os extremismos. Acabamos agora de falar de eleição, então tem os extremistas da direita, os extremistas das esquerdas, e todo mundo quer ser politicamente correto, todo mundo, ninguém quer ser enquadrado como extremista. Mas Jesus, ele não é extremista, ele é radical. Radical. Então ele começa a falar, olha, primeiro, jejua para morrer. Você tem que morrer. Jesus fala, olha, em lugar de você, cuida bem onde você vai guardar o seu tesouro e guarda o tesouro no céu, aqui não acumula. Agora Jesus vem com outro desafio máximo, desafio radical. E qual é o desafio de Jesus nesse texto? O desafio de Jesus nesse texto, quando nós olhamos aqui, parece que Jesus é irresponsável. Porque todos nós temos aquela máxima, né? Dizemos, olha, quem casa quer casa, quem não tem competência não se estabeleça. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando de pessoas que saem de manhã para trabalhar, que vai estudar, e aí nós incentivamos isso, inclusive nós incentivamos até que, olha, se a pessoa tiver lá um trabalho bem remunerado, então ele está até, como fala assim, justificado, ele está abonado, inclusive, de desobedecer Jesus, quando Jesus fala assim, olha, não deixe de participar dos cultos da sua igreja. Aí nós falamos, não, mas que precisa trabalhar, precisa ganhar, precisa não sei o quê, e tá, então vamos dar um desconto. Jesus não dá esse desconto. E a gente precisa entender isso. E nesse texto, então, o que Jesus está... Qual é o desafio de Jesus para nós? É que Jesus nos chama ao desapego total. O que Jesus está dizendo é: ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Segue Jesus quem quer. Em todos os chamados dele, durante o ministério dele, o chamamento dele, sempre foi quem quiser. Quem quiser vir após mim. Quem quiser ser o meu discípulo. É se você quiser. Jesus nunca obrigou. E a gente vai ver, ao longo ali do ministério de Jesus, aparece o jovem rico, e ele fala, olha, mestre, o que eu posso fazer? Jesus falou, olha, se você quiser. É condicional. É se você quiser. Se você tem esse desejo. Então você vai lá, vende tudo, distribui para os pobres, depois você vem e me segue. Simples assim. Para o outro ele falou, olha, se você quiser, deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa seu campo, deixa sua fazenda, deixa tudo e vem andar comigo. Ou seja, sempre se quiser, mas sempre tem o desapego. E aqui Jesus, então, ele é mais explícito
nesse desapego. Ele fala, olha, quem desejar ser meu discípulo, quem desejar ser um discípulo verdadeiro de Jesus, deve chegar ao ponto de maneira consciente, é consciente, não é uma perda, não é um azar, não é um infortúnio da circunstância, não, de maneira consciente. E não é Deus que vai tirar, é você que vai se livrar de tudo aquilo que não é essencial. Dá para encarar? Dá para encarar esse Jesus? Porque, na verdade, hoje tem sido oferecido um Jesus que você já tem um monte de coisa e você vai nele para ele te dar mais. E o Jesus da Bíblia, ele está falando, não, de jeito nenhum. Não é essencial, você abre mão, você rejeita isso. Mas é você que vai rejeitar, não sou eu que vou te tirar. É isso que Jesus está falando. Então, o que Jesus está dizendo é que nós não devemos nos preocupar com o que comer, não devemos nos preocupar com o que beber, não devemos nos preocupar com o que vestir. O que Jesus está dizendo é, no segmento de Jesus, a preocupação pela sobrevivência não faz parte do discípulo de Jesus. É óbvio que nos nossos dias isso beira a insanidade. Parece loucura, né? Com tantas contas que a gente tem para pagar, boleto que chega todo dia, imposto e financiamento e não sei o quê. E aí Jesus vem e fala assim, ó, zera tudo isso aí. Interessante, querido, é que Jesus, isso não é novo no ministério de Jesus. Jesus já vinha ensinando isso há muito tempo. Quando nós pegamos ali o sermão da montanha, ele inaugura o sermão dizendo, olha, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes. Ele fala, são esses que vão herdar o reino de Deus. O reino de Deus é para essas pessoas. Jesus vem ensinando sobre as orações. E o que Jesus ensinou sobre as orações? Que quando nós orarmos, nós devemos parar de ficar com aquela ladainha, insistindo, parecendo uma vitrola, um disco furado, insistindo em repetições e súplicas, pedindo, Deus me dá. Ele falou, para com isso. Ele fala, por quê? Ele fala, porque Deus, o Pai Celestial, Ele sabe do que você precisa. Então você não precisa ficar falando para Ele toda hora que você precisa. Ele sabe. E Ele sabe que você precisa mesmo antes de você pedir. E Jesus fala então sobre o alimento. Jesus ensina o quê? Que o pão que nós devemos pedir, a oração lá do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ali, então nós aprendemos que quando Jesus orou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava lembrando, ele estava retratando, ou exemplificando, ou contextualizando, quando o povo estava há 40 anos no deserto e Deus mandava o pão do céu, o maná. E na sexta-feira Deus mandava maná em dobro, que era do dia seguinte. Ou seja, era o pão do descanso, o pão do dia do descanso. O que Jesus está nos ensinou sobre o alimento, é que o pão que nós devemos pedir a Deus não é o pão só para alimentar o corpo, mas é mais. Nós devemos descansar no poder de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. E agora então, Jesus, ele propõe que nós não devemos nos preocupar nem com o que comer, nem com o que beber, nem o que
vestir. E é muito simples para isso. É porque nós somos seguidores de Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Por isso, querido, a nossa morada não é aqui. A nossa estada não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos caminhantes, nós somos andarilhos. Nós estamos na trilha para chegar no nosso lar. Jesus ele falou assim, olha, eu vou morrer e eu vou para a casa do meu pai. E lá na casa do meu pai, é lá que tem um monte de morada. E é lá que eu vou preparar uma para vocês. E quando lá tiver tudo preparado, tiver no jeito, então eu vou voltar para buscar vocês, para levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, o que Jesus prometeu de fartura, de bem-estar, de alegria, de gozo pleno, é lá. Não é aqui, não é durante. Então, querido, os discípulos de Jesus não pode se ocupar com a sobrevivência e com o conforto. É óbvio, né? Jesus não está incentivando, e nós não estamos incentivando aqui o relaxo. Não estamos incentivando aqui vamos todo mundo parar de trabalhar, vamos todo mundo folgar. Não é isso. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar vivendo, vamos continuar gerando riquezas, mas não para acumular, mas sim para compartilhar. Não para eu ter, para eu usufruir, mas para possibilitar para os outros também. Então, queridos, os discípulos de Jesus, eles estão descansados em Deus, crendo que Deus provê todas as coisas, crendo que Deus, ele promete, é uma promessa dele, que ele vai sustentar cada um de nós. Querido, e Deus, ele é fiel, ele é justo para fazer aquilo que ele falou que ia fazer. E ele é poderoso para fazer o que ele falou que ia fazer. E ele não mente, então ele não pode deixar de fazer aquilo que ele prometeu e que é poderoso para fazer. E ele é um Deus de amor. A Bíblia diz que ele é o Abba, é o papai, é o paizinho. Ele é amor. Ele não é amoroso, ele é amor. Então, como Paulo disse, além de ser fiel, além de ser justo, além de não mentir, além de ser poderoso, ele é amor e fará infinitamente muito mais além do que nós podemos pedir, pensar ou sequer imaginar. Querido, o discípulo de Jesus, ele deve entrar no segmento de Jesus disposto a sofrer privações, disposto a passar por dificuldades. Hoje o que a gente vê é muitas pessoas que abandonando a fé porque
puxa, eu fui lá, passei dificuldade, o pastor pediu dinheiro, mas eu estava numa situação e não sei o que, então se chateia e não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de Jesus, não quer saber do evangelho. O discípulo de Jesus, ele tem que entrar no segmento de Jesus, por isso que o evangelho todo tem que ser pregado, porque ninguém pode ser desavisado nesse sentido. Ele tem que estar disposto a sofrer privações, passar por dificuldades, conviver com a hostilidade da sociedade, disposto a sofrer perseguições. Por quê? Porque o discípulo de Jesus sabe, ele crê que a sua bem-aventurança não está no acúmulo de coisas, não está no seu potencial de prever ou prover o seu bem-estar. A sua bem-aventurança está na sua marcha contínua com Jesus, atrás de Jesus, para o reino dos céus, para o reino de Deus. Querido, pessoas que vivem ocupadas, preocupadas com o que comer, com o que beber, com o que vestir, passa a vida toda absorvida por aquilo que é trivial da existência humana. E aquela pessoa que, ainda que esteja envolvida no evangelho ou com o evangelho, que está aí envolvida com Jesus, mas não absorvida por Jesus, porque está absorvida por essa trivialidade, ainda não tiveram os seus olhos abertos para a grandeza, para a sublimidade, para a transcendência do reino dos céus. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, por sua vez, ele já recebeu a revelação do reino dos céus. E porque ele sabe em quem ele tem crido, e porque ele sabe que em quem ele tem crido é fiel e é poderoso para guardar a vida e o tesouro até o dia de Jesus, então ele sabe que Jesus é poderoso para mantê-lo, para cuidar, para guardar. Então ele não precisa ficar preocupado com as suas necessidades básicas, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é em Jesus. Ele sabe que ele é tão importante, é tão precioso, porque Jesus deu a sua vida por gente, por pessoas. Jesus não deu a vida por passarinho, Jesus não morreu por passarinho, Jesus não morreu por nenhuma flor. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por pessoas. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, será mesmo que esse Deus não daria com Jesus todas as outras coisas que nós precisamos? Então aquele que crê em Jesus, ele crê nisso. Ele fala: eu não preciso me preocupar com as necessidades básicas. E então ele segue na peregrinação. Ele segue na caminhada, ele segue no seguimento de Jesus, sendo aquilo que Jesus chamou ele para ser. Não um acumulador de bens, não um ajuntador de riqueza, mas sal da terra, luz do mundo,
sob os cuidados, orientação de Deus, o nosso Pai Celestial. Querido, eu não sei como que você vive. Eu sei como eu vivo. Eu sei que eu, ainda que eu seja um seguidor de Jesus, muitas vezes eu me pego aí preocupado com coisas que Jesus falou, olha, não se preocupe, eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar. Eu posso dizer, eu e a minha família, que Deus supriu as nossas necessidades mais coisa assim que, olha, seria impossível. Né? Me falta tempo aqui para dizer uma das experiências que eu tive enquanto o provedor da minha casa, que minha esposa precisou passar por uma cirurgia delicada, cara, nós sem dinheiro, e Deus providenciou. De maneira, é óbvio que sempre Deus usa pessoas, né? Por isso que Deus não abomina a riqueza, porque quando nós precisamos, Deus levanta pessoas com condições, mas generosas, que nos abençoa. E Deus levantou uma pessoa, duas pessoas, um casal generoso, e nos abençoou. E quando essa pessoa trouxe a bênção veio a mais do que precisava. Aquela pessoa não sabia. E quando eu olhei aquilo, falei, nossa, excedeu. E quando a minha esposa foi sair do hospital, a moça que foi fechar a conta lá, ela fez a conta e falou assim, olha, o médico esqueceu de anotar aqui o valor do anestesista. E esse valor fica tanto a mais. O detalhe, esse tanto a mais era exatamente aquilo que o valor que tinha excedido. Deus não dá mais, Deus não dá menos, Deus cuida com aquilo que nós precisamos. E Ele faz isso antes de pedirmos, antes de sabermos. Eu não sabia que o médico ia errar. Mas Deus sabia. E Deus já tinha providenciado como que Ele ia resolver aquela questão. Querido, então peça a Deus. Peça a Deus para que livre o seu coração de todo tipo de ansiedade. Peça a Deus que livre seu coração da ansiedade que você está vivendo agora, da ansiedade que você quanto ao seu futuro. Será que eu vou estudar? Será que eu vou casar? Será que eu vou morar? Será? Entrega na mão de Deus. E descansa. Descansa nos cuidados e na provisão de Deus. Lembra, querido, olha o que Jesus falou. Deus cuida das flores. Deus cuida dos passarinhos. Então, Deus também cuida de você. E Ele faz isso muito bem. Que Deus te abençoe. Amém? Show.